Oi, galerinha, tudo bem? Bom, então nós iremos dar início aos exercícios do nosso conteúdo conjunções. Então, a prof mandou para vocês a explicação desse conteúdo via WhatsApp. E agora nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Eu convido vocês a abrirem o livro didático de português nas páginas 18 e 19, que são as páginas nas quais estão os exercícios, ok? Nós vamos fazer juntos. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui na página 18, tá? Palavras de cá para lá. Conjunções. Releia esta frase, ok? A claridade nunca termina e ninguém podia descansar direito. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Observe as orações que formam essa frase. A claridade nunca terminava, é a primeira. E a segunda, ninguém podia descansar direito. Que palavra une essas duas orações? Então, aqui nós temos, a palavra e, que une a primeira oração à segunda oração, ok? Então, você vai pôr aqui a palavra e. Aí, no exercício B, que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Aí, aqui, pessoal, neste quadradinho, o livro nos recorda o que são as conjunções, que vocês já aprenderam lá nos slides que a prof mandou com vocês juntamente com a explicação. Então, coloca aqui. Sentido. Palavra que estabelece relação de sentido, como soma, oposição e condição. São chamadas de conjunções. Veja um exemplo. Os três irmãos pegaram um caroço de tucumã e é a conjunção em destaque, soltaram à noite. Sendo assim, relembrando o conteúdo que nós já aprendemos, esta frase, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar, certo? A conjunção e traz a ideia do quê? Soma, oposição ou condição. Então, nós vimos anteriormente que e é uma conjunção aditiva, isto é, a claridade nunca terminava. E uma ideia foi adicionada a este raciocínio. Ninguém podia descansar direito, né? Então, nós temos aí uma relação de soma, tá? De adição. Por conta da claridade que nunca terminava, ninguém podia descansar direito, ok? A consequência da claridade adicionou, ocasionou uma consequência, ok? 2. Agora releia outra frase. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre, tá? Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Qual é a condição para que fique noite para sempre, tá? Então, aqui nós temos uma condição para que fique noite para sempre, tá? A condição para que isso não ocorra, é o quê? Libertar a noite. Então, você vai pôr aqui, ó. A condição, é libertar a noite, ok? Aí, o que dá essa ideia de condição, Que palavra estabelece essa relação de sentido? Então, aqui nessa frase, ok? Nós temos uma conjunção, uma conjunção condicional, Isto é, ela traz uma condição, tá? Para que não fique noite, para sempre, o que é preciso, Libertar a noite. E que palavrinha traz esse sentido de condição? Se, vocês, para ou sempre. Então, aqui na frase, nós temos a conjunção se, que está no início.
tá? A conjunção, ela não precisa necessariamente vir no meio da frase, ela pode vir no início também, tá? Então, a palavrinha que dá esse sentido de condição é a conjunção se, ok? Então, assim, como a prof disse, nem todas as conjunções estão elencadas lá no slide que a prof mandou, porque são infinitas as conjunções. No entanto, você tem que observar o sentido da frase, a ideia expressa na frase, para daí perceber, tá? Conseguir compreender qual é o termo que conjuga, que liga ambas as orações. A prof passou alguns de exemplo, mas não são só esses, tá? Então, lá no exercício C, ok? Reescreva a frase trocando a palavra que assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Então, você assinalou a palavra se, né? Então, você tem que trocá-la pela palavrinha caso. Então, você vai lá e reescreve a frase. Caso vocês libertem ficará noite para sempre, ok? Então, você simplesmente substituiu a conjunção condicional caso pela conjunção condicionado se, tá? A condição condicional se você substituiu pela conjunção condicional caso. Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Então, nós temos aqui uma conjunção em destaque. Mas essa conjunção em particular, nós vimos que ela se repete, né? Ela pode ser conjunção aditiva, adversativa. Nós vamos conseguir diferenciar a função dela a partir do contexto da frase, ok? Então, a nossa frase. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurar. Então, aqui, a primeira oração traz uma ideia, né? Um enunciado que fala que todos tinham medo da cobra grande. Pensem comigo, se nós temos medo de algo, nós iremos atrás daquilo? Não. O lógico é, se eu tenho medo, eu não vou. Mas aqui tem uma ideia de oposição. Por quê? Mesmo tendo medo da cobra grande, foram procurá-la. Então, essa ideia de oposição, tá? Mesmo tendo medo, foram procurá-la. Então, aqui, a conjunção em destaque estabelece o sentido do quê? De oposição, ok? Então, meus amores, o que nós devemos perceber? Sempre é perceber o sentido do enunciado. Não é uma fórmula pronta. Ai, tem mas, é conjunção aditiva. Tem caso, é uma conjunção condicional. Não. Eu tenho que perceber a relação que a palavra traz nas orações. E a partir daí, tá? Compreender o sentido dela. Então, assim, não é uma fórmula de bolo, tá? Tem algumas? Tem, né? Mas eu tenho que ver o sentido. Aí, na página 19, eu tenho o seguinte, ainda sobre a frase, ok? Escreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro mantendo o sentido. Então, a conjunção de destaque na frase que está lá no quadrinho cinza é o mas. E eu tenho que ver aqui, né? Mas é uma conjunção adversativa. Dessas palavrinhas, quais outras são conjunção adversativa, né? Que traz esse sentido de oposição. Eu tenho aqui, tá, pessoal, a palavrinha entretanto. Entretanto, tem a mesma função do mas, tá? Então, nós vamos escrever a frase aqui, ok? Todos tinham medo da cobra grande.
entretanto, mesmo assim, eu procurá-la, tá? Então, a palavrinha entretanto aqui, ela pode sim substituir a palavrinha mas, porque nós podemos observar que mesmo sendo, tá, uma palavra diferente, ela estabelece o mesmo sentido de oposição na frase, na oração. Sendo assim, ela é uma conjunção adversativa. Aqui, nós temos aqui, ó, as conjunções são classificadas de acordo com o sentido que estabelecem entre as orações de um texto. Então, nós temos aqui aditivas, adversativas e condicionais. E nós temos aqui os exemplos que nós já vimos. Lembrando, pessoal, não são só essas. Existe uma infinidade de conjunções. Nós temos que perceber o sentido que elas atribuem na oração, tá? 4. Reescreva as frases unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado nos parênteses. Aqui, meus amores, nós podemos utilizar aquela tabelinha que eu dei para vocês, lá no slide, tá? Nós podemos utilizar aquela tabelinha. Ah, professora, eu não sei. Está ali um exemplo, tá? Então, você vai lá, você vê. Lembrando, gente, eu vou pegar qualquer uma. Não, eu vou ver aqui melhor se adequa à oração, tá? Aqui a gente tem que pensar, a língua portuguesa, ela exige de nós uma constante reflexão. A gente não pode falar as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, como a gente quer, né? Porque senão aquele que escuta não entende, tá? Então, nós vamos lá para o exercício 4. Tá? Então, aqui, nós temos a oração. Tá? Mário lê o livro, ele sabe como a história termina. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui uma conjunção que traz a ideia de adição, isto é, uma conjunção aditiva. Certo? Então, vamos lá. Copio a primeira oração, que é Mário leu o livro. E aí eu tenho que coordenar a primeira oração, a segunda. Isso é tirar o ponto final, né, gente? Porque o ponto final faz com que as orações sejam separadas e eu tenho que coordená-las, uni-las. Então, aqui, eu posso utilizar, tá, a conjunção e, tá? E ele sabe como a história termina, ok? Então, aqui eu utilizei a conjunção e, que é uma conjunção aditiva. Ok, galerinha? Aí, na segunda oração, na B, né, eu tenho ali duas orações também. Mas aqui, ao contrário, eu tenho que estabelecer uma relação de oposição. Então, eu tenho que colocar uma conjunção adversativa. Então, eu tenho aqui, Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Tá? Então, assim, qual é a conjunção adversativa que pode unir essas frases? Eu tenho mas, tá? Então, aqui, ó, eu posso pôr aqui, né? Copio a primeira parte de Giovana ficou triste ontem à noite. Aí, vírgula, mas, né? Está feliz agora. Então, mas traz justamente essa oposição. Olha, ela ficou triste, mas agora ela não está mais. Tá? A felicidade é o oposto da tristeza. Ok? Aqui, tá? A prof apagou, então eu vou escrever novamente. Ok? Giovana ficou triste ontem à noite.
Mas está feliz. Agora. Ok. Ótimo. Agora. Faltou aqui o A, né? Cojovan. Mas vocês corrijam aí no livrinho de vocês, tá? O prof também erra. Os alunos pedem autorização, os pais concordam. Então, aqui eu tenho tem que colocar uma conjunção condicional, tá? Então, eu tenho aqui, os alunos pedem autorização, tá? Eu posso colocar, os pais concordarão, tá? Então, aqui, ó. Eu posso colocar aqui a conjunção se, tá? O se, ele vem aqui, ó, no início da oração, tá? Então, aqui, se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Aí, pessoal, concordarão. Eu tenho uma coisa interessante aqui. Eu tenho duas orações, certo? A conjunção foi no início. Então, eu posso coordenar também essas orações pela vírgula, tá? Eu posso separá-las pela vírgula. Por quê? A minha conjunção veio aqui no início, tá? Para quê? Para que a frase ficasse com um sentido. Ela fica melhor assim, tá? Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque, tá? Isso aqui é uma sugestão que eu vou dar. Você pode pôr outra, tá? Vocês podem completar de outra maneira, tá? Eles só ganharão presente se, por exemplo, concluírem as tarefas. Ok? Sugestão. Ele ganhou presente. Contudo, por exemplo, continua triste. Tá? Ele ganhou presente e sorriu para todos. Ok? Pessoal, lembrando, são sugestões. Prof, eu posso fazer de uma outra maneira? Sim, você pode fazer de uma outra maneira, essa sim, tá? Aí, pessoal, nós havíamos colocado no nosso cronograma que nós faríamos também as atividades do livro de atividades, tá? Então, nós vamos lá no livro de atividades do aluno, ok? Na página 7. Então, eu vou abrir aqui, tá? O meu livro do aluno, lá na página 7, no livro de atividades, ok? Então, aqui no nosso livro de atividades, a gente continua fazendo exercícios acerca das conjunções, tá? Então, aqui, lá na página 7, né? Nós estamos na página 7 agora, tá? Então, assim, é interessante que vocês façam os exercícios para poder compreender o uso das conjunções, tá? Esse uso, ele só se dá eu só compreendo a partir da prática, tá? Eu abri o livro errado, eu estou aqui no livro didático, é o livro de atividades, me desculpem, tá? Muito livro, muita coisa, né? Por isso que eu não tô achando esquisito, né? Mas não tem problema, viu, pessoal? Se atentem para pegar o livro certo, porque senão vocês não vão achar a atividade como a prof, tá? Então, aqui no livro didático, eu tenho as atividades 7 e 8 sobre as conjunções. O texto base para essas atividades, ok? É a Lenda da Gralha Azul, que nós já fizemos as atividades, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho o seguinte. Releia este trecho. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Observe essas orações.
A primeira, a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita. A segunda, que queria ser útil para a humanidade. Que palavra, tá, que une, tá, estas orações? Então, nós vemos aqui, ó, pessoal, ok? A primeira oração, né? Aqui. A gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita. O E, que é a conjunção que liga e queria ser útil para a humanidade. E a segunda oração que está elencada aqui. Então, qual é a palavrinha que liga essas orações? Nós podemos observar que é a palavrinha E, ok? B, que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Soma, oposição ou condição? Nós já vimos que a conjunção E é uma conjunção aditiva. Sendo conjunção aditiva, ela dá uma ideia de soma, ok? Aí aqui, agora eu tenho o exercício 8. O exercício 8, ele vem nos propor uma atividade a partir de um outro trecho da mesma lenda. Ok? Agora releia esta frase. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Que palavra une as duas orações que formam essa frase? Então, eu tenho aqui, queria ser útil para a humanidade, tá? O queria é verbo, ok? O ser também é verbo, mas aqui, ó, o queria estar conjugado, ok? Então, eu tenho uma oração. Tenho a vírgula e outra oração aqui, como a gente vê o verbo sabia. Qual é a palavra que une essas duas orações? Pessoal, nós temos aqui a conjunção mas, tá? Então, a palavra que une essas duas orações é a conjunção mas. Ok? Aqui, que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Ok? Então, aqui, embora ela queria ser útil pela humanidade, quem quer ser útil tem que saber o que fazer. Eu tenho uma ideia de oposição aqui. Embora ela quisesse ser útil, ela não sabia o que fazer. Tá? Então, que sentido essa palavra estabelece entre as orações? No sentido de oposição. Por quê? Embora ela quisesse ser útil, quem quer ser útil fazendo alguma coisa, né? Sabendo o que fazer, ela não sabia. Então, uma ideia de oposição o mas traz, ok? Agora, reescreva a frase substituindo essa palavra por outra do quadro, mantendo o sentido. Então, qual outra conjunção que eu tenho, tá? Que estabelece esse sentido de oposição, tá? Eu tenho aqui o contudo e o também, tá? Então, assim, eu tenho que escolher uma conjunção que não altera o sentido da frase, da oração, que é contudo, ok? Então, eu venho aqui e reescrevo a frase, tá? Substituindo o mas pelo contudo. Então, vamos lá. A gralha azul, tá? Queria ser útil para a humanidade. Vou trocar o mas pelo contudo, tá? Então, eu venho aqui, ó. Contudo, não sabia bem como, ok? Então, aqui, o que eu fiz? Eu troquei a conjunção, tá? Que traz a ideia de oposição, que é o mas, pela conjunção contudo. E a minha oração ficou: a gralha azul queria ser útil para a humanidade. Contudo, não sabia bem como. Ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido.
Caso vocês não compreenderam, prof, olha, tá difícil, tá? Mandem uma mensagem, conversem comigo, nós retomaremos o conteúdo na próxima aula, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.